E se Yahweh não fosse o primogênito no panteão de deuses venerados pelos antigos hebreus? E se por trás dos nomes familiares dos textos sagrados se escondesse um Deus semi-esquecido, cujo nome foi diligentemente apagado da memória de gerações de fiéis? Prepare-se para uma reviravolta nas concepções estabelecidas, pois falaremos de coisas capazes de abalar os próprios fundamentos da fé. É comum acreditar que a história bíblica começa com um Deus único, onipotente e eterno. No entanto, descobertas bíblicas e arqueológicas apontam para um cenário diferente. Yahweh surgiu na cena histórica muito mais tarde, ocupando o lugar de divindades mais antigas, misteriosas e possivelmente ainda mais influentes. Em recantos perdidos do Oriente Médio, arqueólogos encontram inscrições antigas que mencionam deuses como El, Elyon e Asherah. Textos esquecidos, soterrados sob camadas de areia, testemunham que os primeiros israelitas não adoravam uma única divindade, mas sim um panteão inteiro. Imagine só, politeísmo entre os adeptos de um Deus único. Até na própria Bíblia e com vestígios dessa verdade oculta, como se os autores inspirados, buscando esconder algo importante, não conseguissem ocultar tudo por completo. O leitor adentra um território inexplorado, onde teólogos não ousam pisar, onde a arqueologia entra em conflito com os dogmas religiosos e onde mitos antigos revelam novas facetas da fé judaica. Aqui, cada versículo ganha um novo significado, cada nome sagrado esconde uma história não contada, e cada revelação é capaz de mudar a percepção do mundo ao redor. Falaremos de um Deus que precedeu Yahweh, uma figura poderosa que governava os céus, venerada por patriarcas e profetas, mas que misteriosamente desapareceu das orações e dos altares. Quem era ele? Por que seu nome foi entregue ao esquecimento? E, o mais importante, por que essa informação é cuidadosamente ocultada? Nesta pesquisa será revelada a identidade de El, o Deus supremo do antigo panteão semita, que existiu muito antes do surgimento de Yahweh entre as tribos do deserto. Como os patriarcas bíblicos se relacionavam com divindades diferentes de Yahweh? Como Yahweh percorreu o caminho de uma divindade regional para ir a figura central do monoteísmo? Qual é a verdade sobre Asherah, a deusa esquecida, possivelmente a companheira divina de Yahweh? Como a reforma religiosa do rei Josias levou à erradicação intencional de outros deuses do culto israelita? Quais passagens bíblicas revelam o politeísmo oculto nas Sagradas Escrituras? Que descobertas arqueológicas confirmam a adoração de múltiplas divindades no antigo Israel? Como essa revelação pode impactar a fé? E o que mudará quando se souber que o fundamento do monoteísmo foi estabelecido com base em deuses pré-existentes, sob a influência de culturas vizinhas como os cananeus, e na formação da personalidade de Yahweh? E, finalmente, como essa verdade foi suprimida ao longo dos séculos, escondida por líderes religiosos e ignorada pela maioria dos estudiosos modernos? Você está pronto para encarar as origens ocultas da fé? Pronto para descobrir o nome do Deus secreto que precedeu Yahweh e entender por que ele foi excluído dos textos sagrados? Este é apenas o começo da jornada, pois o próximo passo é aprofundar-se no mistério de El, o verdadeiro Deus supremo antes de Yahweh. Fique conosco, pois o mais interessante está apenas começando. A imersão no desconhecido começa. Você já parou para pensar nas divindades que precederam Yahweh? Já lhe ocorreu que as crenças que professamos hoje podem ter sido moldadas por aspirações humanas e reviravoltas históricas? Continuando nossa investigação e compreendendo que por trás da narrativa habitual se esconde algo maior, é hora de expandir os horizontes e aprofundar-nos nas realidades espirituais e históricas. Há muito tempo, ocultas sob o véu da religião ortodoxa. Para entender quem foi o misterioso Deus que precedeu Yahweh, precisamos fazer uma viagem no tempo, muito antes de Moisés subir o Monte Sinai, antes das Tábuas da Aliança e até mesmo antes da formação do povo de Israel em sua forma conhecida. Precisamos nos voltar para os antigos povos semitas, suas tradições religiosas e os deuses que reinavam em suas orações, rituais e templos.
No coração do antigo Oriente Médio, nas terras que hoje compreendem a Palestina, Síria e Jordânia, floresceram civilizações inteiras com sistemas religiosos complexos e profundamente enraizados. Entre esses povos, os cananeus destacavam-se como uma das culturas mais influentes da região. Eles não apenas habitavam as terras que posteriormente seriam ocupadas pelos hebreus, mas também exerceram uma influência significativa na percepção espiritual e simbólica da época. É aqui que começa a desconstrução da ideia estabelecida de que o monoteísmo judaico existiu desde sempre. Na realidade, os antigos hebreus surgiram em um ambiente politeísta. Daí se segue inevitavelmente que a figura de Yahweh não era inicialmente nem o único, nem o Deus Supremo, pelo menos em sua fase inicial. Os cananeus adoravam uma tríade de divindades poderosas: El, o Deus Supremo e Pai de tudo o que existe; Baal, o Senhor das tempestades e da fertilidade; e Asherah, a deusa-mãe, frequentemente associada à árvore da vida. Esses nomes não são encontrados apenas em textos arqueológicos. Eles podem ser rastreados em fragmentos do próprio Antigo Testamento, embora velados, distorcidos ou soterrados sob camadas de traduções que foram manipuladas ao longo dos séculos. El, por exemplo, não era apenas uma designação genérica para Deus. Ele era uma entidade real com seus próprios atributos, mencionada em textos como Elion, o Deus Altíssimo. E não é por acaso que esse nome aparece no livro de Gênesis 14, quando Melquisedeque, sacerdote de Elion, abençoa Abraão. Isso levanta uma questão delicada. Como uma figura tão icônica como Abraão poderia receber uma bênção de um sacerdote de um Deus diferente de Yahweh? Outro ponto interessante é que Asherah, que por muito tempo foi venerada como consorte de El, também aparece em registros israelitas antigos. Escavações arqueológicas em Kuntilet, Ashrud revelaram inscrições que mencionam Yahweh e sua Asherah, indicando uma relação próxima entre eles, algo completamente incompatível com a teologia monoteísta que se estabeleceu posteriormente. Se Yahweh tinha uma consorte divina, isso muda drasticamente o cenário. A divindade, à qual muitos adoram hoje como o único e incomparável Deus, pode ter sido originalmente parte de um panteão, coexistindo com outras divindades, com sua companheira espiritual ao lado. Isso exerce um impacto profundo e transformador em qualquer um que leva a espiritualidade a sério e busque compreender suas origens. A história da religião, em particular do monoteísmo no antigo Israel, é um processo complexo e multifacetado, repleto de descobertas inesperadas e que exige uma análise profunda de suas origens. É impossível ignorar a presença de Baal, uma divindade frequentemente retratada nos textos sagrados como rival e até mesmo ameaça à verdadeira adoração. Contudo, ao examinar mais de perto, revelam-se paralelos surpreendentes entre Baal e Yahweh, especialmente em seus atributos iniciais. Ambos são apresentados como guerreiros poderosos, senhores das tempestades, sentados nas nuvens e lançando raios. Isso não é uma mera coincidência, mas um reflexo de um processo gradual e estratégico, no qual Yahweh absorveu e substituiu as funções de outras divindades, afirmando-se progressivamente como o único e exclusivo Deus de Israel. É importante notar que Yahweh, ao contrário da crença popular, não se apresenta imediatamente como o Criador do universo. Evidências históricas iniciais indicam sua origem como um deus tribal, adorado por certos clãs nas regiões do sul, como Seir, Temã e Midian. Alguns textos antigos, incluindo a própria Bíblia, contêm menções à adoração de Yahweh por povos edomitas, ou seja, que não pertenciam à linhagem israelita. Este fato leva à compreensão de que a fé, que muitos consideram pura e monoteísta, é, na verdade, o resultado de uma longa transformação espiritual e cultural, marcada por disputas, sincretismo e reformas radicais. O livro de Deuteronômio, por exemplo, é um testemunho vívido dessa luta. Nele, reflete-se a tensão entre a adoração exclusiva a Yahweh e a necessidade de evitar outros deuses, algo que seria sem sentido em uma sociedade monoteísta. Isso aponta para uma luta constante pela erradicação de divindades antigas e a consolidação de uma nova identidade espiritual,
que apagaria os vestígios de El, silenciaria Asherah, Sheradoudela e estabeleceria Yahweh como a única voz divina. O monoteísmo não surgiu de repente, mas foi-se formando gradualmente em meio a conflitos internos, transformações sociais, guerras tribais e a reinterpretação de textos sagrados. O Deus único de Israel foi moldado à medida que a história se desenvolvia, absorvendo atributos de deuses antigos, eliminando seus concorrentes e reconstruindo-se como o centro de toda a espiritualidade. Essa transição não foi apenas religiosa, mas também política, pois a consolidação de um Deus único contribuiu para o fortalecimento do poder, da autoridade e da unidade entre as diversas tribos. A compreensão desse processo permite perceber que por trás da religião não existe apenas uma fé pura, mas também uma construção histórica, composta por camadas de interpretações, manipulações e decisões humanas, que moldaram a fé em sua forma moderna. Aceitar esse fato não leva à perda da fé, mas ao contrário a enriquece, permitindo vislumbrar raízes espirituais esquecidas e talvez redescobrir algo mais autêntico do que aquilo que foi ensinado desde a infância. Certamente todo ser humano já pensou no divino em algum momento, mas você já ouviu falar de El, Baal ou Asherah de forma tão explícita? Continuando nossa narrativa, e agora que o leitor possui uma compreensão básica do contexto histórico e espiritual dos antigos povos semitas, é hora de olhar mais de perto para essa figura central desse antigo quebra-cabeça, El. Seu nome é curto, mas possui um significado colossal na espiritualidade antiga e possivelmente é o elo perdido entre o politeísmo original e o monoteísmo moderno. Infelizmente, nem todos sabem que, antes mesmo de Yahweh se tornar a divindade suprema de Israel, antes da centralização do culto no Templo de Jerusalém, antes dos apelos proféticos à fidelidade ao Senhor dos Exércitos, outro Deus se sentava no topo da hierarquia celestial. Um Deus que era venerado, respeitado e invocado com reverência por diversas culturas do crescente fértil. Seu nome era El, e sua história foi metodicamente apagada, suplantada e, por fim, mesclada com a essência de Yahweh. Ele não era apenas um dos deuses, ele era o Deus Supremo, o patriarca do panteão cananeu, o Criador dos céus e da terra, segundo a mitologia da época, o Pai dos tempos, o Altíssimo, o Juiz de deuses e homens. Ele era retratado como um ancião sábio e inabalável que governava uma assembleia divina, composta por outros deuses menos significativos, entre os quais estavam Baal, Astarte, Motidarshunit, Yam e muitos outros. É importante ressaltar que esses elementos não são invenções modernas ou teorias da conspiração. Eles encontram confirmação em descobertas arqueológicas, em inscrições fenícias e ugaríticas e até mesmo em fragmentos de textos encontrados na Bíblia hebraica, onde o nome El aparece repetidamente. Às vezes como um título e às vezes como a menção de uma entidade divina distinta de Yahweh. Consideremos um dos textos mais reveladores e ao mesmo tempo frequentemente ignorados, Deuteronômio 32, 8, 9. Se você nunca o leu com atenção, agora é a hora de fazê-lo. Neste trecho, pode-se descobrir algo surpreendente. Em algumas traduções antigas que transmitem fielmente o conteúdo dos manuscritos do Mar Morto, diz-se: quando o Altíssimo, Elion, dividiu as nações, quando ele separou os filhos de Adão, ele estabeleceu as fronteiras dos povos segundo o número dos filhos de Deus. Mas a porção de Yahvé foi o seu povo. Jacó foi a parte de sua herança. Aqui deve-se notar um fato surpreendente. O texto faz uma distinção entre duas figuras, Elion, o Altíssimo, que distribui as nações entre os filhos de Deus, e Yahweh, que recebe apenas Israel como sua porção. Isso indica claramente que Yahweh era um entre muitos e que seu poder lhe foi concedido por um Deus superior, El. Agora tentemos imaginar o que este trecho nos revela. Elion não é apenas um título de Yahweh, como muitos estão acostumados a pensar. Neste e em outros trechos ele se apresenta como uma entidade separada e superior, talvez até mesmo o pai espiritual de Yahweh. Isso se alinha perfeitamente com os mitos cananeus, onde El é o Deus Pai, e outros deuses são seus filhos, servos ou guerreiros. A pergunta inevitável surge:
O que aconteceu com El? Por que seu nome desapareceu com o tempo? Ele foi esquecido ou sua imagem se fundiu com a de Yahweh no processo de consolidação de uma nova teologia? Ou, talvez, ele foi eliminado intencionalmente. Essa transição de uma divindade para outra não foi um ato pacífico, mas sim um momento brutal e crucial na história espiritual do povo judeu. Era uma questão não apenas de fé, mas de poder, controle e uma reescrita intencional das narrativas religiosas. A substituição de El por Yahweh tornou-se um dos capítulos mais ousados e radicais nos anais da história religiosa antiga. A fusão das duas divindades começou de forma gradual e sutil. Yahweh começou a herdar títulos e atributos anteriormente atribuídos a El, como Altíssimo, Criador e Pai, ocupando progressivamente uma posição dominante na hierarquia celestial. Contudo, essa fusão, ou melhor, apropriação, não ocorreu da noite para o dia. Foram necessários séculos para que Yahweh se estabelecesse não apenas como o Deus de Israel, mas como o único Deus verdadeiro e absoluto. Esse processo incluiu uma campanha deliberada para apagar a memória de El, transformando-o em um mero nome ou sinônimo, embora historicamente ele fosse uma divindade autónoma e pré-existente. É importante notar que os nomes compostos que incluem o elemento El são extremamente comuns no Antigo Testamento. Lembremos de nomes como Israel, que significa aquele que luta com El, Betel, casa de El, Emanuel, Deus conosco. Daniel, El é meu juiz. Eleazar, El é minha ajuda. Esses nomes são uma herança direta dos tempos em que El ainda mantinha sua posição de divindade suprema. Não eram apenas nomes genéricos que poderiam ser atribuídos a qualquer Deus, mas sim referências diretas à figura original de El. Eles carregam ecos da memória de um Deus que precedeu o domínio absoluto de Yahweh. A pergunta que naturalmente surge é: por que a figura de El precisava ser apagada da memória religiosa? O que representava tanto perigo na manutenção dessa dualidade? A resposta pode residir no movimento político e teológico que buscava unificar as tribos israelitas sob a bandeira de uma única fé, um único templo e uma única liderança religiosa. O reconhecimento de El a Yahweh como divindades separadas significaria a admissão da multiplicidade de deuses, o que enfraqueceria a ideia de uma eleição divina exclusiva e abriria espaço para interpretações espirituais mais livres e menos controladas. Em outras palavras, o reconhecimento de El como um Deus que precedeu Yahweh ameaçava toda a estrutura de poder que havia sido construída em torno da fé monoteísta. Se refletirmos, isso se alinha com muitas tendências que podem ser observadas também no mundo moderno. As tentativas de controlar o sagrado, restringir o acesso à revelação e ocultar conhecimentos que podem despertar o espírito humano para além das doutrinas aceitas. Nesse contexto, trazer a figura de El para o primeiro plano não é apenas uma restauração histórica, mas um ato espiritual. É um lembrete de que, antes do surgimento de instituições, dogmas e concílios, existia uma conexão mais pura, ampla e cósmica. Uma conexão com uma divindade que governava tudo o que existe e não se limitava a um único povo ou a um único templo. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre quem era El, surge a pergunta: isso mudou sua percepção sobre a história da Bíblia? Você já tinha ouvido falar de El como um Deus distinto de Yahweh? Continuando nossa investigação, agora que você entende quem foi El e como sua imagem foi gradualmente absorvida e depois substituída pela figura de Yahweh, é necessário voltar um pouco mais no tempo e examinar com mais atenção os patriarcas bíblicos, como Abraão, Isaque e Jacó. Aqui, novamente, detalhes ocultos nas Escrituras Sagradas revelam fatos surpreendentes. O Deus a quem esses patriarcas adoravam nem sempre era chamado Yahweh. Nas histórias mais antigas do livro de Gênesis que narram sobre esses patriarcas, não há menções diretas ao nome Yahweh. Em vez disso, o nome usado para designar Deus nessas narrativas é outro, ou, mais precisamente, outros. El Shaddai, Elyon, El Roi, El Olam. São nomes compostos que incluem o elemento El,
o mesmo El que, como descobrimos, era o Deus Supremo do panteão cananeu. A ausência do nome Yahweh nas antigas tradições não é apenas uma formalidade ou um jogo de palavras. É como uma chave esquecida para desvendar um mistério ancestral, uma insinuação da existência de uma fé mais antiga. Como se o véu não tivesse sido completamente arrancado e os ecos da verdade ainda permeassem as linhas. Se o próprio Abraão, o progenitor da fé, não estava familiarizado com Yahweh, então com quem ele fez a aliança? Com quem ele conversou? Quem foi a divindade que o chamou para deixar sua terra natal, Ur dos Caldeus? A resposta contida no próprio texto bíblico é ao mesmo tempo simples e inquietante. Não era Yahvé, mas sim El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E isso não é apenas uma suposição. O próprio Altíssimo afirma isso no livro de Êxodo 6:3, dirigindo-se a Moisés. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome, Yahweh, não me dei a conhecer a eles. É preciso prestar atenção especial a estas palavras. Não me dei a conhecer como Yahweh. Esta declaração questiona a versão geralmente aceita da sequência da revelação divina descrita na Bíblia. Se o nome de Deus é tão sagrado, se Yahweh é o nome eterno do único Deus verdadeiro, então por que ele mesmo admite que os patriarcas, os pilares da fé judaica, não o conheciam por esse nome? Diante de nós, há mais uma camada de mistério, cuidadosamente ocultada ao longo dos séculos. As relações dos patriarcas com o divino eram profundamente pessoais, mas marcadas por diferentes nomes, cada um revelando traços e contextos específicos. El Shaddai, por exemplo, é associado à imagem de um deus montanhês, majestoso e protetor, talvez enraizado em antigas tradições que ligavam divindades às forças da natureza. Elyon, o Deus Altíssimo, como já mencionado, distribui as nações entre os deuses. El Roi é o Deus que vê, como disse Agar no deserto. El Olam, o Deus Eterno, é mencionado em momentos de aliança e profunda adoração. Contudo, em nenhum desses encontros o nome Yahweh é sequer mencionado. Este não é apenas um fato interessante, mas extremamente significativo. Compreender isso permite perceber que a fé dos patriarcas não se baseava na mesma concepção teológica que foi formada séculos depois. Era uma fé mais aberta e flexível, ainda não centralizada em um único templo e não controlada por uma classe sacerdotal dominante. Eram relações com o sagrado que se manifestavam de diferentes maneiras, dependendo do lugar, das necessidades e das circunstâncias de vida de cada pessoa. A multiplicidade de nomes indica a existência de uma rica tradição espiritual que precedeu o monoteísmo estrito e inflexível, surgido mais tarde com Moisés, os reis de Israel e as reformas religiosas. E este é o ponto crucial, frequentemente negligenciado. Quando Moisés é chamado por Deus na sarça ardente, a Omnit, a revelação não se resume apenas à missão libertadora, mas também ao nome. O nome Yahweh é apresentado como algo novo, excepcional e diferente de tudo o que existia antes. Eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, dependendo da tradução. Esse nome é envolto em mistério e marca uma nova etapa na relação entre Deus e seu povo. Mas se é novo, significa que não era usado anteriormente. Consequentemente, não se trata do mesmo Deus no sentido da identidade revelada do nome. Naturalmente, muitos teólogos afirmam que é o mesmo Deus, mas sob nomes diferentes. No entanto, o próprio texto, sem quaisquer interpretações impostas, diz que os patriarcas não conheciam Yahweh. Ao juntar todos os fragmentos, a seguinte imagem emerge. Os líderes Iruashluder espirituais da antiguidade, sem dúvida, possuíam uma profunda conexão com o divino. Mas o objeto de sua veneração tinha raízes em crenças mais antigas, ligadas ao deus semita El. O nome Yahweh não ecoava em suas orações, não figurava em suas alianças, nem adornava seus altares. Este fato altera drasticamente a percepção da continuidade da revelação divina, indicando um momento decisivo em que uma nova revelação, ou mesmo uma nova divindade, emerge. É possível que tenha ocorrido uma fusão da imagem de um líder tribal com um Deus mais poderoso, resultando na formação de uma nova entidade divina conhecida como Yahweh. Essa transição teve um caráter não apenas espiritual, mas também político.
O nome Yahweh tornou-se um símbolo de libertação da aliança feita com Moisés, do êxodo do Egito e da formação do povo israelita. Havia uma necessidade de um nome que pudesse unir o povo, dar-lhe identidade e distingui-lo dos povos politeístas vizinhos. Por essa razão, os nomes anteriores gradualmente caíram no esquecimento e o nome Yahweh assumiu uma importância dominante. No entanto, a memória de El Shaddai, Elyon, El Roi e outros nomes divinos foi preservada nas Escrituras Sagradas, testemunhando origens mais diversas e profundas da fé do que se costuma acreditar. A consciência de que os patriarcas não conheciam o nome Yahweh e que mesmo na Bíblia Deus se revelava como El Shaddai ou Elyon, nos leva a outra questão importante, necessária para entender a transformação radical da espiritualidade judaica, a verdadeira origem de Yahweh. Quem era essa divindade destinada a se tornar o único Deus reconhecido? Como um nome, antes desconhecido, adquiriu o status de entidade suprema? E o mais importante, de onde ele veio? Muitos preferem ignorar este fato e alguns nem sequer sabem que Yahweh não surgiu em Israel. Sim, Yahweh não era originalmente uma divindade do povo judeu. A adoração a Yahweh é mencionada pela primeira vez em conexão com as terras ao sul de Canaã, em particular os territórios de Edom, Seir e Midian, habitados por povos que não pertenciam à cultura judaica e possuíam sua própria espiritualidade. A Bíblia contém indicações diretas disso, por exemplo, em Deuteronômio 33:2. O Senhor veio do Sinai e lhes raiou de Seir, resplandeceu desde o monte Parã. Essas regiões, localizadas no deserto do sul, estão intimamente ligadas aos midianitas e outras tribos nômades. Em outras palavras, Yahweh era um deus do deserto, uma divindade local reverenciada por tribos nômades e não por todo o povo israelita. Este fato histórico e geográfico é confirmado por achados arqueológicos contendo inscrições com o nome de Yahweh, venerado fora de Israel. Em algumas dessas inscrições, Yahweh é associado a outros deuses e cultos, incluindo práticas diferentes daquelas posteriormente prescritas no Templo de Jerusalém. O Yahweh primitivo aparece como um deus guerreiro, uma divindade tribal associado à proteção de clãs, à conquista de territórios e à demonstração de força como manifestação de domínio espiritual, o que era característico de outros deuses tribais da época. Um ponto de virada na história da fé acontece. Inicialmente, Yahweh não era percebido como o Criador do universo, onipotente e único. Ele era apenas um entre uma multidão de deuses. Essa concepção não é algo novo ou imposto de fora. Ela está oculta no próprio texto da Bíblia. Pense bem, se Yahweh fosse originalmente o único Deus, por que tanta preocupação com a idolatria? Por que tantas proibições rigorosas contra a adoração de outros deuses? Por que tantos conflitos com Baal, Astarte, Moloque, Dagon, Camos e outras divindades, cujos nomes aparecem repetidamente nas Escrituras? A resposta mais lógica e honesta é que esses deuses coexistiam com Yahweh e as pessoas sabiam deles. A luta não era entre fé e descrença, mas entre diferentes cultos. Yahweh era um dos muitos e a disputa era sobre quem era digno de devoção exclusiva. Imagina o que significava naqueles tempos transformar uma divindade tribal específica em um Deus supremo e único, criador de tudo o que existe. Isso exigia não apenas uma mudança de crenças, mas uma completa reestruturação da vida espiritual do povo. E foi exatamente isso que aconteceu. Através de guerras, reformas religiosas e um longo processo de criação de textos, Yahweh passou a ser associado ao próprio El, o Deus Altíssimo, assumindo seus atributos, absorvendo seus títulos e erradicando qualquer menção de que um dia ele foi apenas um entre muitos deuses. Esse processo disse como a elevação de Yahweh ao status de único Deus verdadeiro. É claramente visível na narrativa do Êxodo. Aqui, Yahweh é apresentado como um Deus ativo, guerreiro, vingativo e libertador. Ele é o Senhor dos exércitos, que envia pragas, derrota os egípcios e estabelece suas leis com mão forte. Essa imagem poderosa e imponente serviu a um propósito específico: afirmar sua identidade como o único digno de adoração.
Através de manifestações milagrosas e julgamentos severos, Yahvé se torna não apenas o Deus de Israel, mas o único Deus verdadeiro, uma posição que antes não era tão óbvia. No entanto, essa transição não foi instantânea. Foi gradual e acompanhada por divergências internas entre sacerdotes, profetas e reis. Reformas como a de Josias foram necessárias para erradicar definitivamente os vestígios do politeísmo e afirmar a adoração exclusiva a Yahvé. Nesse ponto da história, Yahvé ainda estava em processo de formação, transformando-se do Deus dos Midianitas na divindade central do povo judeu. Achados arqueológicos confirmam isso, e os textos bíblicos não conseguem esconder completamente esse passado, mesmo quando tentam. É importante entender que a ascensão de Yahvé foi impulsionada não apenas por fatores teológicos, mas também políticos e sociais. Era necessário unir as tribos, criar uma identidade nacional e fortalecer a ideia de um povo escolhido com um único e exclusivo Deus. O monoteísmo tornou-se um instrumento de coesão, um símbolo de resistência aos impérios vizinhos e uma forma de distinguir Israel de outras nações. Yahvé foi escolhido para ocupar esse lugar, embora sua modesta origem tribal esteja registrada tanto em escavações arqueológicas quanto nas Escrituras. Com o tempo, pode ter-se a impressão de que o Deus do deserto conquistou os céus, transformando-se de uma divindade local em um soberano todo-poderoso, de um guerreiro tribal em criador de tudo o que existe. Essa ascensão é, sem dúvida, impressionante, mas se baseia em um fundamento diferente das concepções geralmente aceitas. Conhecer essa história não deve enfraquecer a fé, mas, ao contrário, fortalecê-la, preenchendo-a com maturidade e consciência. Afinal, agora a pessoa não apenas aceita dogmas, mas investiga suas origens, o que por si só é um ato profundamente espiritual. Continuando a mergulhar no mundo dos deuses esquecidos e das verdades proibidas, ocultas na Bíblia, voltamo-nos para uma das figuras mais intrigantes e misteriosas da antiguidade, Ashera, uma deusa cuja presença é frequentemente ignorada, mas cuja existência é impossível negar com um exame cuidadoso de achados arqueológicos e textos bíblicos. Enquanto El, o Deus supremo do panteão cananeu, era responsável pela criação e governo do mundo divino, Ashera era sua consorte, o equivalente feminino, personificando a fertilidade, a vida, a maternidade e a proteção. Ela não era uma divindade secundária, mas ocupava um lugar importante, complementando El e mantendo o equilíbrio no cosmos antigo. Sua veneração estava profundamente enraizada na cultura cananeia, e à medida que a identidade religiosa dos israelitas se formava, Ashera foi gradualmente integrada em seus cultos. Achados arqueológicos testemunham a veneração de Ashera em Israel. Por exemplo, escavações em Kuntiled, Ashrud revelaram inscrições que mencionam Yahvé e sua Ashera, indicando a existência de uma tradição de adoração a uma divindade feminina ao lado da ascensão de Yahvé. Isso contradiz a narrativa monoteísta que se estabeleceu mais tarde e força a reavaliar a percepção das divindades femininas na antiguidade. A Bíblia contém ecos dessa veneração, embora no contexto de condenação da adoração de Ashera como idolatria. Isso indica que sua presença era considerada uma ameaça à centralização da adoração a Yahvé. A razão para o apagamento de Ashera da história reside na política e na religião. Com o seu estabelecimento do templo em Jerusalém como centro de adoração a Yahvé, surgiu a necessidade de consolidar o monoteísmo. Quaisquer vestígios de deuses concorrentes ou cultos paralelos representavam uma ameaça à autoridade do templo e à unidade religiosa. Portanto, Ashera foi deliberadamente entregue ao esquecimento. Seu nome foi removido dos altares, seus símbolos destruídos ou neutralizados, e sua adoração considerada uma violação da lei divina. No entanto, apesar disso, vestígios de sua existência sobreviveram em inscrições, nomes de lugares sagrados, textos antigos e costumes populares que continuaram a honrar os aspectos femininos da divindade. A remoção de Ashera do panteão canônico não apenas levou ao desaparecimento de uma deusa, mas transformou radicalmente a percepção do divino nas gerações subsequentes. Deus,
Antes concebido em unidade harmoniosa com o princípio feminino, apresentou-se como uma entidade absoluta, unilateral e patriarcal. A tradição monoteísta que surgiu naqueles tempos foi cuidadosamente construída para afirmar a supremacia de Yahweh, obscurecendo quaisquer indícios de pluralismo ou complementaridade divina. No entanto, o fato histórico da existência de Asherah serve como um lembrete de que as origens da espiritualidade judaica eram muito mais ricas e complexas, e a fé moderna se formou como resultado de transformações em camadas, ocultações e reinterpretações intencionais. A figura de Asherah está intimamente ligada a aspectos específicos do culto popular. Ela era associada a árvores sagradas e a Asherim, pilares especiais que marcavam locais de oração e conexão com o divino, que frequentemente eram destruídos por reformadores religiosos. Os locais de culto a Asherah eram centros de vida comunitária e de celebração de festas agrícolas, fortalecendo os laços sociais e espirituais entre os habitantes dos assentamentos. A erradicação desses cultos não foi apenas uma revolução teológica, mas um profundo abalo social, visando controlar não apenas as crenças, mas também o modo de vida e a interação das pessoas com o sagrado. É notável que, mesmo sob repressão, a memória de Asherah continuou a viver, manifestando-se em rituais, topónimos, expressões culturais e até mesmo em algumas menções bíblicas que simultaneamente condenam e registram sua existência. Isso pode ser comparado a uma resistência silenciosa do sagrado feminino, que não queria ser completamente apagado da memória, lembrando que a história espiritual é muito mais ampla e multifacetada do que o apresentado nas fontes oficiais. Essa presença persistente levanta a questão legítima: quantos outros elementos ocultos ou distorcidos poderiam revelar verdades esquecidas sobre deuses e deusas que moldaram a fé dos povos antigos? A compreensão desse aspecto altera radicalmente a percepção da fé e do conhecimento espiritual herdado pela sociedade moderna. O reconhecimento de que Yahweh tinha uma consorte divina, que uma deusa reverenciada existia ao lado dele, muda radicalmente a visão dos textos sagrados, dos rituais e da própria história da religião judaica. Isso nos faz questionar quão completas são as interpretações de Deus, ou se estamos lidando apenas com uma versão filtrada e censurada da verdade. A descoberta relacionada a Asherah convida à abertura da mente e ao reconhecimento de que o divino é muito mais vasto do que se costuma acreditar. Continuando a conversa, devemos aprofundar-nos em um dos capítulos mais intrigantes e controversos da história bíblica, a reforma religiosa de Josias. Este rei, cujo nome é cercado por uma aura de reverência e mistério, não apenas afirmou o culto a Yahweh como o único Deus, mas também realizou uma erradicação sistemática de quaisquer vestígios de outras divindades e práticas que existiram na fé judaica por séculos. A compreensão dessa transformação permite perceber que grande parte da tradição monoteísta, conhecida hoje, não surgiu como resultado de um processo espiritual espontâneo, mas como resultado de uma ação deliberada e estratégica, que teve profundas consequências políticas, sociais e espirituais. A ascensão de Josias ao trono coincidiu com um momento crucial na história de Israel. O país vivia um período de fragmentação, e a influência de culturas vizinhas com seus panteões de deuses, como Baal e Asherah, permeava a vida cotidiana, refletindo-se em ritos aldeões, rituais do templo e crenças populares. A centralização do culto religioso em torno do Templo de Jerusalém tornou-se uma tarefa primordial para Josias. Para atingir esse objetivo, era necessário erradicar não apenas os símbolos materiais desses deuses, mas também a memória de seu antigo poder e significado. Os anais testemunham as reformas radicais iniciadas por Josias. Ele destruiu altares, queimou os pilares sagrados de Asherah, proibiu sacrifícios fora do templo central e perseguiu sacerdotes que continuavam a praticar cultos a outras divindades. Essas ações não eram meramente simbólicas, foi uma tentativa deliberada de redefinir a identidade espiritual do povo, afirmando Yahweh como a única e legítima força divina. Tais transformações tiveram um impacto profundo, e seu eco histórico ainda é sentido na compreensão moderna do monoteísmo. Um dos episódios mais notáveis dessa reforma foi a descoberta do chamado Livro da Lei durante os trabalhos de restauração no templo.
Este texto antigo, que muitos estudiosos identificam com uma versão primitiva do Deuteronômio, serviu como justificativa e base legal para as reformas. Pode-se imaginar a situação. Um manuscrito antigo, há muito tempo empoeirado no esquecimento, de repente aparece como o documento de autoridade máxima. Foi com base nele que toda a teologia monoteísta oficial foi construída. Baseando-se neste texto, Josias não apenas afirmou Yahweh como o único Deus, mas também desenvolveu um sistema teológico que proibia a adoração de qualquer outra entidade divina. O que antes era uma prática comum, a veneração de El, Baal, Asherah e outros deuses, agora era declarado idolatria, pecado e traição ao único Deus verdadeiro. Tal reinterpretação da religião pode ser vista como uma espécie de censura espiritual, o apagamento de memórias que não se encaixavam na nova doutrina oficialmente aprovada. É importante notar que essa transformação não teve apenas um caráter teológico, mas também político. Josias compreendeu que a união do povo sob a égide de um único Deus fortaleceria seu poder sobre o país e contribuiria para a formação de uma identidade coletiva mais sólida. Ao eliminar cultos concorrentes, ele também enfraquecia facções e clãs que poderiam contestar seu governo e garantia que o templo central permanecesse o único centro legítimo de culto religioso. Cada altar destruído, cada pilar queimado e cada sacerdote deposto representava não apenas um golpe na antiga religião, mas também um passo estratégico para concentrar o poder espiritual e secular em Jerusalém. Assim, a afirmação do monoteísmo absoluto tornou-se não apenas o resultado de uma convicção religiosa, mas também um instrumento de controle político e consolidação do poder. Apesar das medidas rigorosas, a memória dos antigos cultos continuou a viver em segredo. Elementos da veneração de Asherah e outros deuses sobreviveram em tradições populares, costumes, topónimos e até mesmo em textos bíblicos que alertam contra a idolatria. Isso demonstra que, embora Josias tenha conseguido fortalecer a posição de Yahweh, o sistema de crenças pluralista e multifacetado original não desapareceu sem deixar vestígios. Ele continuou a existir nos detalhes que os reformadores não conseguiram erradicar. É nesse momento que se torna evidente quão complexa e contraditória foi a história da religião judaica, sujeita a inúmeras reinterpretações ao longo dos séculos. A intervenção de Josias revela uma história que muitos preferem silenciar. A erradicação de divindades femininas, cultos locais e ritos religiosos antigos não foi apenas uma substituição de crenças por outras. Foi uma censura espiritual, um controle rígido sobre as preferências religiosas das pessoas e sua compreensão do divino. A teologia que se formou após as reformas consolidou o status de Yahweh como o único Deus, obscurecendo ou reinterpretando deliberadamente elementos anteriores em favor da narrativa monoteísta. Surge a pergunta legítima: quantas informações sobre antigos deuses e deusas, rituais e crenças caíram no esquecimento ou permaneceram apenas no subtexto das Escrituras, esperando sua hora? A consciência da magnitude das reformas de Josias permite compreender que o monoteísmo moderno não é uma mera expressão da fé dos patriarcas ou um resultado natural do desenvolvimento espiritual. É o resultado de decisões humanas, estratégias políticas e religiosas, uma escolha que determinou a percepção do divino e silenciou vozes que ecoaram por séculos. Yahweh tornou-se o único e absoluto Deus. Mas isso exigiu um meticuloso apagamento de nomes e cultos de outros deuses, a substituição de tradições, a reinterpretação de textos sagrados e a criação de uma narrativa que legitimasse o monoteísmo oficial. Mergulhando nas profundezas inexploradas da história, voltemos aos textos bíblicos, que guardam as chaves para a compreensão do politeísmo original que precedeu o estabelecimento do monoteísmo absoluto. É comum a crença de que a Bíblia sempre proclamou um único Deus. No entanto, um olhar atento revela nos textos mais antigos vestígios de um panteão, um conselho de deuses, uma espiritualidade que supera em riqueza e complexidade as concepções habituais. Um exemplo disso é Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A escolha das palavras façamos e nossa, no plural, não pode ser acidental. Isso revela a concepção do divino como coletivo e não individual.
Quem fala no plural? O próprio Deus Elohim no plural, ou existe uma Assembleia Divina, um conselho de deuses participando da criação? O termo Elohim, traduzido como Deus, está no original no plural, e não é o plural majestático, como se costuma acreditar, mas uma indicação de pluralidade da existência de entidades divinas além de Yahweh. Surge uma ideia intrigante. O Deus do Antigo Testamento, especialmente nos primeiros capítulos de Gênesis, talvez não estivesse sozinho. Ele poderia fazer parte de um conselho, uma Assembleia Celestial de Deuses, supervisionando vários aspectos da criação e da vida humana. As menções aos filhos de Deus em Gênesis 6:2 e no livro de Jó confirmam essa ideia, aludindo à existência de seres divinos intermediários, subordinados ao Deus Supremo, mas influentes nos assuntos humanos. Quando nos aprofundamos nas narrativas antigas, fica claro que os personagens bíblicos não são apenas figuras literárias. Eles representam tradições espirituais que remontam a épocas anteriores ao estabelecimento do monoteísmo. Cada menção aos filhos de Deus ou à Assembleia Divina abre uma janela para um passado onde o politeísmo era comum e o universo era governado por uma multiplicidade de forças espirituais, cada uma com seu poder e influência. O uso da palavra Elohim no plural confirma a ideia de que a fé judaica não surgiu como uma crença em um único Deus, mas como uma religião que reconhecia uma estrutura hierárquica complexa e organizada de forças divinas. No Antigo Testamento podem-se encontrar passagens que, à primeira vista, parecem contraditórias ou confusas. Por exemplo, por que Deus fala como se consultasse outros? Por que ele age coletivamente no plural, mas depois se apresenta como uma unidade absoluta? A resposta reside na história da formação do texto sagrado. Ao longo dos séculos, editores e escribas reinterpretaram, censuraram e corrigiram o texto para alinhá-lo com a cosmovisão monoteísta estabelecida. No entanto, as evidências do passado politeísta ainda podem ser vistas, se soubermos onde procurar. Esses sinais são como fósseis espirituais, que registram práticas e crenças que a história oficial tentou apagar. O Conselho Celestial não era apenas um conceito teórico. Tinha implicações práticas na formação de leis, rituais e decisões judiciais. A ideia de que Yahweh poderia fazer parte de uma Assembleia Divina explica porque ele, às vezes, age estrategicamente, consultando, proferindo julgamentos e distribuindo responsabilidades. Isso também ajuda a compreender passagens enigmáticas que mencionam uma reunião de deuses para discutir o destino da humanidade. Tudo isso sugere que, antes de Josias centralizar o culto e redefinir o monoteísmo, a espiritualidade hebraica era baseada na participação, no pluralismo e na integração em um universo muito mais complexo do que aquele que vemos nas versões posteriores da Bíblia. Compreender isso nos permite perceber que a imposição de um monoteísmo absoluto não foi apenas uma mudança de crença, mas uma reescrita intencional da compreensão espiritual. A pluralidade divina foi ocultada. Referências ao Conselho Celestial foram reinterpretadas e termos como Elohim passaram a ser vistos como unidades absolutas. No entanto, a riqueza do politeísmo original ainda persiste no subtexto, pronta para ser descoberta por aqueles que buscam compreender a história completa do divino. Essa descoberta altera radicalmente nossa percepção dos textos sagrados e a interpretação das relações entre a humanidade e a divindade. A questão permanece: Yahweh era o único desde o início? Ou ele fazia parte de um sistema mais amplo, um conselho celestial, uma teologia pluralista que nos foi ocultada por milénios? Após investigar a ascensão de Yahweh, a presença esquecida de Azerá, a reforma de Josias e os sinais do politeísmo original nos textos bíblicos, é hora de dar um passo mais profundo e refletir sobre o que tudo isso significa para a fé. A compreensão de que a tradição judaica não era, em sua origem, monoteísta em sentido absoluto, transforma completamente nossa visão da história espiritual, dos textos sagrados e até mesmo de nossa própria relação com o divino. Muitas pessoas inicialmente se sentem abaladas, pois foram ensinadas desde a infância a perceber a fé como algo linear, inequívoco e imutável. No entanto, a realidade se mostra completamente diferente.
A fé judaica percorreu um longo caminho de desenvolvimento, passou por transformações cardinais, absorveu elementos de culturas vizinhas e foi moldada pela influência de decisões humanas, políticas e espirituais. A compreensão desse fato não diminui em nada a espiritualidade, pelo contrário, a enriquece, adiciona novas camadas de significado e permite o acesso a uma verdade mais profunda e autêntica do que a versão simplificada que nos foi apresentada anteriormente. Quando se compreende que Abraão adorava El Shaddai, que Yahweh era inicialmente apenas um dos deuses regionais, que posteriormente ascendeu a uma posição de destaque, e que Asserá desempenhava um papel significativo no panteão divino, a cosmovisão passa por mudanças cardinais. A fé deixa de ser uma mera memorização de dogmas e se transforma em um processo fascinante de investigação, busca por respostas e novas descobertas. Neste contexto, a interconexão entre fé, tradição e revelação progressiva torna-se evidente. A religião não se apresenta como um monólito inabalável, mas como um tecido vivo, em constante evolução e moldado tanto pelo fator humano quanto pela providência divina. A revelação não foi dada de uma só vez, mas se construiu gradualmente, camada por camada, sob a influência das decisões dos líderes do povo, bem como das batalhas espirituais, sociais e políticas que se desenrolaram ao longo dos séculos. Cada nome de Deus, cada menção aos filhos de Deus, cada símbolo do conselho celestial é uma chave para entender que a fé é muito mais complexa e multifacetada do que pode parecer em uma leitura superficial das versões oficiais dos textos sagrados. Tal percepção inevitavelmente leva a profundas reflexões. Se a verdade foi ocultada, se divindades como El e Asserá foram intencionalmente esquecidas, e se Yahweh foi elevado acima de todas as outras entidades divinas com o objetivo de fortalecer a fé e a identidade nacional, o que mais ficou de fora? Que outros elementos da espiritualidade antiga foram perdidos ou reinterpretados? Em que medida aquilo que costumamos chamar de revelação é realmente uma revelação completa e abrangente, e não uma versão editada, cuidadosamente adaptada às necessidades de certas estruturas de poder e interesses? Essas perguntas não são uma manifestação de descrença, mas sim um convite a um estudo mais aprofundado, a ler nas entrelinhas, a compreender que a espiritualidade é dinâmica por natureza, e que o conceito do sagrado pode ser muito mais amplo e profundo do que nos ensinaram a acreditar. A influência de tal compreensão na esfera espiritual é inestimável. Começamos a perceber que nossa fé não deve se limitar a interpretações rígidas e dogmáticas. A relação com Deus, seja Yahweh, ela ou qualquer outro aspecto do divino, é algo que pode e deve ser explorado, compreendido em diferentes dimensões e que a experiência espiritual pessoal tem seu lugar nessa ampla estrutura. A fé se torna mais consciente, mais madura, pois compreendemos que ela não é apenas o resultado de uma tradição linear, mas o fruto de um riquíssimo processo histórico, cultural, e espiritual. É como se abríssemos uma janela para o passado para ver o que foi apagado da memória e, ao mesmo tempo, perceber que essa verdade ainda pode ser redescoberta e integrada à nossa própria espiritualidade hoje. Ao reconhecer que o monoteísmo surgiu a partir de um politeísmo original e que decisões humanas e políticas exerceram profunda influência na formação da religião, começamos a perceber o divino em um contexto mais amplo e abrangente. Isso nos impulsiona a reflexões mais profundas. O que realmente significa adorar? O que significa reconhecer o princípio divino? Como podemos honrar as tradições antigas sem nos limitarmos às versões oficiais que nos chegaram? Essas reflexões nos conectam não apenas com a história, mas com a própria essência do sagrado, com a compreensão de que a espiritualidade é viva, multifacetada e está em constante desenvolvimento. O desenvolvimento da compreensão espiritual é um processo contínuo. A revelação progressiva demonstra que a compreensão do divino não é estática, mas se manifesta de forma multifacetada em diversas épocas, em diferentes partes do mundo e na variedade de culturas. A tarefa humana é abrir os olhos para essas inúmeras camadas de significado. Surge a pergunta natural: se uma parte significativa da verdade permaneceu oculta por séculos, que outros horizontes de conhecimento permanecem inexplorados?
Essa pergunta não é apenas um exercício retórico, mas um chamado à busca espiritual e intelectual ativa. É um convite à investigação, à dúvida e ao estudo aprofundado. É um incentivo à interação ativa e não passiva com a história da fé, com a consciência de que o conhecimento adquirido pode ser apenas uma imagem fragmentada, filtrada e editada por aqueles que detinham o poder e determinavam o discurso religioso. Continuando a aprofundar nas páginas proibidas da história da fé judaica, chegamos a um ponto crucial para entender as razões pelas quais muitas verdades antigas foram esquecidas ou distorcidas. Trata-se de um processo intencional de supressão de informações levado a cabo ao longo dos séculos. O que hoje é conhecido como religião monoteísta consolidada não surgiu espontaneamente. Foi um processo consciente e sistemático, impulsionado por motivos políticos, teológicos e sociais, visando a formação de um sistema de crenças específico e a erradicação de concepções alternativas que existiam anteriormente. A compreensão desse fato é fundamental para uma visão mais clara da história espiritual, pois permite perceber que a narrativa que nos chegou não é um reflexo neutro do passado, mas sim o resultado de decisões estratégicas tomadas por aqueles que detinham o poder, controlavam o conhecimento e determinavam quem teria acesso ao divino e quem permaneceria à margem dessa compreensão. Os motivos políticos subjacentes a essa ocultação tornam-se evidentes ao considerar o processo de formação de Israel como uma nação unificada. Tribos dispersas, cada uma com sua cultura, crenças e tradições únicas, precisavam de consolidação sob a égide de uma identidade coletiva capaz de garantir estabilidade social e controle centralizado. Para atingir esse objetivo, foi necessária a afirmação de um Deus único, absoluto e supremo. Quaisquer menções a divindades concorrentes, sejam El, Asherah, Baal ou outras, representavam uma ameaça à coesão política. O estabelecimento do controle sobre o culto permitiu à elite governante garantir não apenas um monopólio espiritual, mas também controle social. A unificação da fé tornou-se um instrumento de poder, permitindo que decisões religiosas apoiassem decisões políticas e assegurassem a submissão da população a uma ordem construída em torno de um único centro de poder, o Templo, em Jerusalém. Assim, a censura de deuses antigos e práticas politeístas não foi apenas uma questão teológica, mas uma estratégia de dominação. Um papel decisivo nesse processo foi desempenhado pela elite sacerdotal. Sacerdotes, escribas e profetas, detentores do conhecimento das escrituras sagradas e dos rituais antigos, tornaram-se os guardiões de uma nova versão da história. Eles reescreviam textos, reinterpretavam passagens e declaravam cultos antigos como heresia ou idolatria, eliminando assim qualquer possibilidade de contestação. Manuscritos contendo menções a deuses esquecidos, como Elion ou Asherah, eram reinterpretados ou destruídos e textos apócrifos considerados perigosos eram excluídos da tradição oficial. Isso não acontecia por acaso. Os sacerdotes estavam interessados na consolidação do monoteísmo, não apenas por motivos de fé, mas também como uma forma de centralizar o poder, garantindo a percepção de Yahweh como a única divindade legítima e apagando quaisquer menções a tradições anteriores da memória coletiva. A história da espiritualidade é repleta de mistérios e verdades silenciadas, onde a censura e a reinterpretação desempenham um papel fundamental na formação dos dogmas religiosos. Ao analisar textos antigos, é possível descobrir vestígios de uma supressão intencional de informações, destinada a fortalecer a cosmovisão monoteísta em detrimento de concepções espirituais mais antigas e complexas. Evidências dessa repressão da memória espiritual são encontradas até mesmo nas interpretações modernas das Escrituras Sagradas. Muitas passagens bíblicas que contêm ecos de uma realidade espiritual multifacetada são frequentemente interpretadas de forma simplificada ou metafórica para se adequarem ao cânone monoteísta. Exemplos como as menções aos Filhos de Deus, à Assembleia Divina e ao plural Elohim demonstram como textos que escaparam da destruição completa foram reinterpretados para se conformar à doutrina oficial.
Em contraste com os textos canônicos, os apócrifos e os manuscritos do Mar Morto preservaram fragmentos de uma história alternativa, revelando a existência de um universo espiritual rico, diverso e interconectado que existia antes do estabelecimento de Yahweh como o único Deus. Esses documentos atestam a presença de regras, hierarquias e rituais que foram intencionalmente ocultados, minimizados ou demonizados. Eles oferecem um vislumbre de outra faceta da fé, demonstrando que a história oficial é apenas parte da verdade e muitos detalhes permanecem nas sombras. Não menos importante é a questão de como essa censura afetou a transmissão do conhecimento espiritual de geração em geração. Ao longo dos séculos, líderes religiosos e escribas filtraram informações, destruíram registros e reinterpretaram tradições, criando a aparência de uma fé uniforme que ocultava uma antiga pluralidade. Pessoas que duvidavam da versão oficial ou se recordavam de práticas politeístas eram marginalizadas, e a educação religiosa estava sob estrito controle. Essa padronização não apenas fortaleceu a posição de Yahweh como o único Deus verdadeiro, mas também tornou qualquer investigação sobre deuses anteriores perigosa, proibida ou, na melhor das hipóteses, herética. É notável que até mesmo as camadas mais antigas da Bíblia preservem vestígios desse processo, lembrando-nos que há sempre algo mais por trás da versão oficial. Apesar de todos os esforços de supressão, verdades proibidas continuaram a existir, infiltrando-se em textos apócrifos, achados arqueológicos e tradições populares. Isso atesta que a espiritualidade antiga, a adoração a El, a Zerá e outros deuses, não desapareceu sem deixar vestígios, mas apenas se retirou para as sombras, preservada em fragmentos, aguardando ser redescoberta por aqueles que são capazes de ver. Cada detalhe, cada rastro, cada menção sutil nas escrituras sagradas ou em inscrições arqueológicas é a prova de que a verdade pode ser ocultada, mas não completamente destruída. A compreensão desses fatos nos força a reconsiderar nossa visão da fé, enxergando-a não apenas como uma convicção pessoal, mas também como acesso à informação e à história. Entender como e por que certas verdades foram censuradas nos permite questionar a narrativa dominante e explorar camadas mais profundas da espiritualidade. Isso leva à percepção de que a fé judaica evoluiu ao longo do tempo, que a ascensão de Yahweh ao status de único Deus verdadeiro foi resultado de processos humanos e políticos e que muitas divindades e tradições anteriores foram suprimidas para criar a doutrina monoteísta. Essa consciência é simultaneamente libertadora e desafiadora, abrindo novos horizontes para pesquisa, compreensão e reflexão. Ela muda a percepção da fé e da Bíblia, mostrando que a história da religião judaica não é uma linha reta, mas um processo complexo de revelações, estratificações, decisões humanas e manipulações intencionais.